Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, e aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje observando sobre o posicionamento de alguns filósofos que fizeram parte do movimento iluminista. Você que tem o livro pode acompanhar pelo livro ou acompanha aqui na tela do seu computador, do seu celular, tablet, notebook. Fique à vontade para acompanhar a aula da maneira que você achar mais propícia para você, ou seja, melhor. Vamos lá. Nós temos o seguinte: Voltaire, filósofo iluminista, como qualquer outro que a gente vai estudar no decorrer da nossa aula de hoje, alguns que a gente já viu, que a gente já mencionou em aulas anteriores, eles tinham como principal importância se posicionar diante das ações que aconteciam no continente europeu. Por que o europeu? Porque era o continente de maior desenvolvimento na época, era o continente onde se ocorriam os principais acontecimentos com relação a desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento cultural, intelectual, filosófico e religioso. Então, aqui nós temos, como outros iluministas, embora de maneira mais intensa, o francês François, conhecido como Voltaire, se opôs às instituições religiosas e ao regime absolutista da França. Quando a gente diz que ele se impôs, ele foi contra as ações e as instituições religiosas e contra a monarquia, contra um regime absolutista em qual país? Na França. O filósofo, ele foi um grande defensor da tolerância religiosa e da política. Segundo esse pensador, apenas a existência de Deus era certa. Por que ele dizia isso? Porque a religião, apoiando sempre o Estado, estando do lado do Estado, o interesse político, muitas vezes acabava enganando o povo com algumas situações. E essas situações, de acordo com os filósofos da época do período iluminista, elas entravam em contradição. E aí eles começavam a questionar. Por exemplo, o filósofo Voltaire, o que era que ele acreditava, o que ele apresentava? Que a existência de Deus era certa, que o Deus era único, Deus era o criador de tudo. Nada além dela poderia ser afirmado com segurança a respeito do divino. Assim, todas as crenças deveriam ser toleradas. E quando ele fala de todas as crenças, ele fala de religiões que vieram a surgir depois. Por quê? Deus, o Criador, era um só. Voltaire afirmava que os seres humanos eram fracos e incoerentes, o que os sujeitava igualmente a um erro, independente da religião por eles professada. Por isso, o filósofo ele defendia que deveria existir tolerância mútua entre os homens, ou seja, os homens deveriam respeitar uns aos outros, já que todos tinham as mesmas condições de errar. Da mesma forma que um erra, o outro poderia cometer o mesmo erro. Para o filósofo, a tolerância era o remédio contra a intransigência, o que levava à discórdia, aos conflitos, às guerras e mortes cruéis. Então, na visão do filósofo Voltaire, a tolerância, ou seja, você respeitar, ter o respeito mútuo pelo outro, você tratar bem o outro e aprender a ouvir, evitava os conflitos, evitava guerras, evitava mortes, evitava discórdia. Assim, Voltaire pregava que o convívio pacífico entre budistas, hinduístas, judeus, maometanos, deístas, brahmanes, cristãos e pessoas de diferentes tradições e crenças poderia ser sim respeitadas e que todos deveriam viver em conjunto, porque um respeitando o espaço do outro, um respeitando a opinião do outro, o mundo poderia viver em igualdade, em fraternidade e liberdade. Voltaire defendia que o homem civilizado deveria seguir o princípio do universo expresso nas seguintes palavras, o que ele colocava: não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você.
Hoje a gente escuta muito essa palavra, mas não utilizamos com todas essa frase dessa forma, com todas essas palavras. De que forma a gente escuta, que as pessoas costumam dizer? Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então, olha aí, desde o momento daquela época da França, do absolutismo, do regime absolutista na França, do movimento iluminista, essa frase vem desde aquele período. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Olha a importância de um pensamento filósofo que vem passando de gerações, vem sendo colocado em prática e que, se a gente parar para analisar, tem muito sentido no nosso dia a dia. E aqui nós temos a representatividade de Voltaire e a sua biografia. Então, vamos observar. Ele nasceu em 1694, em Paris, na França, e morreu em 1778. Foi o filósofo iluminista, dramaturgo e escritor. Professor, o que é dramaturgo? Aquele que criava as peças teatrais. Defendeu a liberdade política e religiosa, combateu o fanatismo cristão e o absolutismo, o poder monárquico, né? Por causa de suas ideias polêmicas, ele acabou sendo preso 2 vezes e obrigado a se exilar na Prússia, na Holanda e na Inglaterra. Professor, o que é exilar-se? Sair do país. Ele teve que ser retirado, teve que sair do país e impedido de entrar durante um bom tempo. Para ele, a única forma de afastar o ser humano das superstições era adotando os procedimentos racionais, ou seja, colocando as pessoas para pensarem, colocando as pessoas para entender que viver em conjunto, respeitar o outro e aprender a aceitar era sempre a melhor ação. Suas principais obras foram São Cândido, ou O Otimismo, Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações e o Dicionário Filosófico. Já Rousseau, ele tinha como principal visão a defesa de uma sociedade livre. Ele foi filósofo e músico suíço. Olha só, o filósofo e músico suíço Jean-Jacques Rousseau é um dos grandes pensadores do século XVIII. Suas obras influenciaram os revolucionários franceses de 1789 e mais tarde o movimento artístico conhecido como Romantismo. Mesmo sendo iluminista, Rousseau discordava da maioria dos seus contemporâneos, ou seja, ele discordava de muitos filósofos da sua época, pois, segundo ele, as ciências e as artes não contribuíam para o aperfeiçoamento do ser humano e para torná-lo virtuoso, na visão de Rousseau, mais uma vez. Ao contrário do que ele defendia, Voltaire, os outros pensadores da época, Rousseau afirmava que o avanço científico, artístico ocorrido durante o iluminismo não teria benefícios para a humanidade. Então, o que é que a gente pode perceber? Que Voltaire afirmava que esses movimentos beneficiavam a sociedade. Já Rousseau acreditava e afirmava que esses avanços artísticos, esses avanços científicos, não traziam nenhum benefício para a sociedade, pois para Rousseau, esse processo contribuía para o fortalecimento do luxo, além de ter criado vários confortos supérfluos para o homem, tornando-o escravo de objetos desnecessários. Então, Rousseau começou a pregar, começou a colocar os seus pensamentos, dizendo que esses movimentos científicos e artísticos beneficiavam a classe mais rica, ou seja, beneficiava a elite, a burguesia, porque tinha acesso a essas ações. E agora temos a atividade proposta da nossa aula de hoje, questão 5, que fala o seguinte: Voltaire era um pensador otimista em relação à capacidade de as ciências e as artes colaborarem para o progresso da sociedade e a felicidade do homem. Então, para Voltaire, a ciência e a arte estavam relacionados para esse processo de bem-estar, de viver bem em harmonia. Em seu poema O Mundano, o filósofo não poupou elogios aos costumes de seu tempo, como podemos observar na passagem a seguir, ou seja, abaixo.
Identifique o pensador que discordou dessa ideia e explique por quê. Em seguida, crie uma nova versão do texto de Voltaire, adaptando para a sua realidade atual. Então, a gente vai observar o texto que fala o seguinte, um trecho dele. Eu dou graças à sábia natureza, que pelo meu bem me fez nascer nesta época, tão condenada por nossos pobres críticos. Este tempo profano foi inteiramente feito para meus costumes. Amo o luxo e até mesmo a volúpia, todos os prazeres, as artes de todas as espécies. A propriedade, o gesto, os ornamentos, todo homem com discernimento tem esses sentimentos. Então, de acordo com esse posicionamento, o trecho retirado do poema dele, O Mundano, vocês vão dizer qual foi o pensador que discordou, ou seja, qual foi o filósofo que discordou desse pensamento de Voltaire. A gente viu no decorrer da nossa aula qual foi. E vocês vão também depois modificar esse texto com o seu posicionamento, a sua visão, a sua opinião. Então, você pode elaborar um novo poema, você pode apenas escrever, discorrer, né? Escrever com suas palavras. Como você agiria, se você concorda, se você discorda, certo? Então, aí tem várias formas de você responder essa questão. Na sua versão, mas tem uma resposta que é única sobre o pensador que discordava da ideia de Voltaire. Qual era esse pensador? Qual era esse filósofo iluminista? Essa é a quinta questão. E a nossa próxima questão é refletindo sobre o texto, a origem da desigualdade entre os homens. Então, vocês vão ler o texto com calma e vão responder a primeira, segunda. Mais uma vez, vocês vão ler o texto com calma e vão responder a primeira, segunda e terceira questão com base no texto, com base da sua opinião. Primeira, para Jean-Jacques Rousseau, como se deu a fundação da sociedade civil? Vocês vão ler com base no texto que está aí para vocês refletirem. Segunda, quais fatos, segundo Rousseau, foram desencadeados com a fundação da sociedade civil? E aí vocês vão dizer se concordam ou não. E terceira, o que significa dizer que foram necessários muitos progressos e muitas luzes para que o ser humano chegasse à condição descrita de hoje? E aí vocês vão dizer se concordam ou se discordam. Então, mais uma vez, primeira, segunda e terceira questão com base no texto reflexivo, onde a segunda e a terceira precisa da sua opinião, saber se você concorda ou discorda. Então, nós temos essa atividade proposta da nossa aula de hoje, copiada no caderno as questões e respondidas, enviar no Class dentro do prazo de entrega. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem passar essa pergunta no Class que eu irei tirar elas para vocês. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!